E aí, pessoal? Já parou para pensar como a sua coluna funciona? Ela é a base do nosso corpo, nos permite ficar em pé, nos mover, proteger órgãos vitais, entre outras funções. Mas e quando essa estrutura tão importante se curva de forma anormal? Hoje vamos desvendar os mistérios das curvaturas anormais da coluna vertebral, suas causas, sintomas e como cuidar da sua saúde. A coluna vertebral, também conhecida como espinha dorsal, é uma obra de arte da engenharia biológica. Ela é composta por 33 vértebras que se encaixam perfeitamente para formar uma estrutura flexível e resistente. Mas você sabia que a coluna é dividida em 5 regiões principais? Vamos conhecê-la. Região cervical. A região cervical, a mais alta da coluna, é formada por 7 vértebras. Ela é responsável por sustentar a cabeça, permitir movimentos como girar e inclinar e proteger a medula espinhal. Região torácica. A região torácica, localizada no tórax, é composta por 12 vértebras. Ela se conecta às costelas, formando a caixa torácica que protege o coração e os pulmões. Região lombar. A região lombar, na parte inferior das costas, é formada por 5 vértebras. Ela é a região mais forte da coluna, suportando o peso do corpo e permitindo movimentos como flexionar e girar. Região sacral. A região sacral é formada por 5 vértebras fundidas. Ela se conecta ao osso do quadril, formando a pelve, que é a base do nosso corpo, e região coxígea. A região coxígea, que é a última parte da coluna, é formada por 4 vértebras fundidas. Ela é um resquício da cauda dos nossos ancestrais e não tem função significativa. Cada região da coluna tem um papel fundamental na nossa saúde e mobilidade, e é importante lembrar que a coluna vertebral, em condições normais, possui curvas naturais que ajudam a distribuir a carga corporal e permitem a movimentação eficiente. Essas curvas são como um arco que garante a flexibilidade e a resistência da coluna. Vamos conhecer cada uma delas. Lordose cervical. A lordose cervical é a curva para frente na região do pescoço. Ela nos permite olhar para cima e para baixo com facilidade. Cifose torácica. A cifose torácica é a curva para trás na região do tórax. Ela ajuda a proteger os órgãos internos e a manter a postura ereta. Lordose lombar é a curva para frente na região das costas. Ela nos permite flexionar e girar o tronco e absorve o impacto dos movimentos. E cifose sacral, que é a curva para trás na região do sacro. Ela se conecta à pelve, formando a base do nosso corpo. Essas curvas naturais são essenciais para a saúde da coluna, mas quando elas se desviam do padrão normal, podem surgir as curvaturas anormais. Uma dessas curvaturas é a escoliose, que é caracterizada por uma curvatura lateral da coluna, como se ela estivesse torta para um lado. A escoliose pode ser causada por diversos fatores, como problemas no desenvolvimento, doenças neuromusculares, traumas e até mesmo fatores genéticos. Ela pode causar dor nas costas, fadiga, problemas respiratórios e até mesmo deformidades no corpo, como desigualdade na altura dos ombros e aparência de um quadril mais alto que o outro. Mas há outros tipos de curvaturas anormais, como hiperlordose. A hiperlordose é como se a lordose, a curva para frente na região lombar, estivesse exagerada. Imagine que a coluna está como um arco muito pronunciado, fazendo com que a barriga fique mais para frente. Ela pode ser causada por diversos fatores, como obesidade, fraqueza muscular, má postura e até mesmo gravidez. A hiperlordose pode causar dor nas costas, dor nas pernas, má postura, fadiga, problemas digestivos e até mesmo dificuldades para respirar. Hipercifose
A hipercifose é como se a cifose, a curva para trás na região torácica, estivesse exagerada. Imagine que a coluna está como um arco muito pronunciado, fazendo com que as costas fiquem curvadas para frente. Ela pode ser causada por diversos fatores, como osteoporose, má postura, doenças neuromusculares e até mesmo traumas. A hipercifose pode causar dor nas costas, dor no pescoço e dor nos braços, além de fadiga, problemas respiratórios e até mesmo deformidades no corpo, como postura curvada e ombros curvados para frente. Quais as causas mais comuns para deformidades na coluna vertebral? Má postura. Essa é uma das causas mais comuns de curvaturas anormais, especialmente a hipercifose e a hiperlordose. Passar muito tempo sentado com a postura incorreta, usar mochilas pesadas de forma inadequada e dormir em colchões inadequados podem contribuir para o desenvolvimento dessas curvaturas. Genética. A herança genética também desempenha um papel importante no desenvolvimento de curvaturas anormais, especialmente a escoliose. Se você tem um histórico familiar de escoliose, é mais provável que você também desenvolva condição. Doenças ósseas. Doenças ósseas, como a osteoporose, podem enfraquecer os ossos da coluna vertebral, tornando-os mais suscetíveis a deformidades e curvaturas anormais. Doenças neuromusculares, como a paralisia cerebral, a espinha bífida e a distrofia muscular, podem afetar o desenvolvimento e o crescimento da coluna vertebral, levando a curvaturas anormais. Traumas na coluna vertebral, como quedas e acidentes de carro, podem causar fraturas e deformidades que levam a curvaturas anormais. É importante lembrar que essas são apenas algumas das causas mais comuns de curvaturas anormais da coluna vertebral. Se você estiver preocupado com a sua postura ou com a saúde da sua coluna, procure um médico especialista para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Quais os fatores de risco para desenvolver anormalidades na coluna vertebral? Sedentarismo. Um estilo de vida sedentário, com pouca atividade física, pode enfraquecer os músculos do tronco e da coluna vertebral, tornando-os mais suscetíveis a deformidades e curvaturas anormais. Obesidade. O excesso de peso coloca uma grande pressão sobre a coluna vertebral, o que pode contribuir para o desenvolvimento de curvaturas anormais, especialmente a hiperlordose. Traumas, como já mencionamos, traumas na coluna vertebral, como quedas e acidentes, podem causar fraturas e deformidades que levam a curvaturas anormais. Má postura. A má postura, tanto em casa, no trabalho, quanto durante as atividades físicas, pode contribuir para o desenvolvimento de curvaturas anormais, como a hipercifose e a hiperlordose. Como se prevenir de anormalidades na coluna vertebral? Pratique exercícios físicos regulares. Eles ajudam a fortalecer os músculos do tronco e da coluna vertebral, melhorando a postura e a estabilidade da coluna. Mantenha um peso saudável. Isso reduz a pressão sobre a coluna vertebral e diminui o risco de desenvolver curvaturas anormais. Pratique uma boa postura. Preste atenção à sua postura durante as atividades do dia a dia, como sentar, levantar, carregar peso e dormir. Use mochilas adequadas. Se você precisa carregar uma mochila, escolha uma mochila com alças acolchoadas e ajuste-a corretamente para distribuir o peso de forma uniforme. Evite atividades que coloquem muita pressão na coluna, como levantar objetos pesados de forma inadequada. Faça alongamentos regulares. Eles ajudam a manter a flexibilidade da coluna vertebral e a prevenir o desenvolvimento de curvaturas anormais.
Quais são os diagnósticos para saber se tenho curvas anormais na coluna? Exame físico. O médico irá observar a sua postura, palpar a sua coluna vertebral e avaliar a sua amplitude de movimento. Ele também irá perguntar sobre seus sintomas, como dor, fadiga e dificuldade de respirar. Raio-X. O raio-X é um exame de imagem que permite visualizar a estrutura óssea da coluna vertebral. Ele é usado para determinar o ângulo da curvatura, a localização da curvatura e a presença de outras anormalidades. E tomografia computadorizada. Trata-se de um exame de imagem mais detalhado que o raio-X. Ele permite visualizar a estrutura óssea da coluna vertebral, bem como os tecidos moles ao redor. A tomografia computadorizada é usada para avaliar a gravidade da curvatura e para identificar outras condições que podem estar causando a curvatura. Como é feito o tratamento de anormalidades na coluna vertebral? Fisioterapia. A fisioterapia é uma opção de tratamento importante para curvaturas anormais da coluna vertebral. O fisioterapeuta irá ensinar exercícios para fortalecer os músculos do tronco e da coluna vertebral, melhorar a postura e aumentar a flexibilidade. Uso de órteses. As órteses são dispositivos externos que ajudam a corrigir a curvatura da coluna vertebral. Elas são usadas principalmente para tratar a escoliose em crianças e adolescentes. Medicamentos. Os medicamentos são usados para aliviar a dor e a inflamação. Eles não corrigem a curvatura, mas podem ajudar a melhorar a qualidade de vida do paciente. E cirurgia. A cirurgia é uma opção de tratamento para curvaturas anormais graves que não respondem ao tratamento conservador. A cirurgia é usada para corrigir a curvatura e para prevenir complicações. Porém, a forma mais eficiente é o diagnóstico precoce. Se a curvatura normal da coluna vertebral não for tratada, ela pode piorar com o tempo e causar muita dor, deformidade, dificuldade de respirar e problemas neurológicos. Lembre-se, é importante procurar um médico especialista em coluna vertebral para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você tem problemas de coluna, escreva aqui nos comentários. Toda informação é bem-vinda. E por falar em ossos, aqui na tela irá aparecer um vídeo do nosso canal sobre osteoporose. Clique nele que já te vejo em alguns segundos. Eu sou o professor Lisandro e aqui termina a minha aula.